Atrapalhar o sossego alheio é algo considerado contra a lei. Pelo menos é isso que diz o artigo 42 da Lei Federal das Contravenções Penais. De acordo com ele, qualquer cidadão brasileiro que perturbe o sossego de outras pessoas com gritarias, brigas, festas, instrumentos musicais, obras ou barulho animal está sujeito a multas e até reclusão. Isso inclui também barulhos em condomínios. Essa moradora que não quis se identificar reclama do barulho que seu vizinho faz todas as noites. Eu moro em um condomínio de apartamentos, são poucos apartamentos, mas toda noite tem um vizinho que tem costume de fazer faxinas. Até então não era um problema, mas depois que nasceu a minha filha, era o horário que ela costumava dormir, por volta das 8 da noite, e todas as noites é a mesma situação. Ele começa a arrastar os móveis e aí acabava acordando a minha filha. Isso tem causado muitos conflitos, né? Muitos desentendimentos. E é muito chato, porque a minha filha é muito pequena ainda, né? E ainda continua a mesma situação. Outros moradores também perceberam, né, essa movimentação que tem lá todas as noites, essa faxina, né, e tem causado bastante conflito, né, entre os moradores dos apartamentos, mas ele não muda esse costume. Eu tô bem cansada de verdade com toda a situação. A minha filha ainda é pequena, né, e toda vez ela acorda assustada porque fica arrastando o móvel, né, o sofá, a cama, não sei exatamente o que ele arrasta lá, mas faz muito barulho e acaba acordando a minha filha. Um momento que eu poderia estar descansando, eu tenho que esperar ele acabar a faxina para poder descansar ou até mesmo escutar a televisão, porque aí atrapalha tudo. É muito chato, é muito triste. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o advogado e professor de Direito Imobiliário César Peghini. Tudo bem, César? Olá, muito obrigado pelo convite e espero poder atender aí a sua audiência. César, fala pra gente um pouquinho como lidar então com esses vizinhos, né, que adoram fazer um barulho, uma bagunça em condomínio. Bem, essa é uma questão que desafia a convivência no âmbito que nós temos, especialmente no direito condominial, não é? A questão do barulho, ele é um elemento não somente da convivência propriamente dita, mas em alguns momentos situações correlacionadas aos próprios vícios construtivos, levando em consideração que nós temos uma otimização dos materiais, muitas das vezes, e lajes, ou muitas das vezes um drywall que faz a divisória dentro das unidades, e sendo assim a possibilidade de ter ruídos é muito grande. Esse é o grande desafio, principalmente para o período pós-pandêmico, em que nós temos muitas pessoas que continuaram e vão continuar durante um bom tempo trabalhando em suas residências, não é? E sendo assim, esse é o top 5, a gente pode dizer assim, das principais demandas dentro de um condomínio edilício. É mito ou verdade que pode fazer barulho antes das 10 e depois das 10 não pode mais? Adoro essa pergunta, porque existem vários mitos dentro da atividade condominial e uma delas é esta mesmo, tá? É assim, o que nós temos de fato é uma regulamentação de leis municipais e não somente pela lei do PSIL, da quantidade de decibéis que nós podemos ter dentro das unidades autônomas. É claro que isso é bem diferente em atividades comerciais, não é, ou empreendimentos mistos. Depende da municipalidade, nós ficamos em torno de 50, 60 decibéis no ambiente residencial. E sendo assim, eu gosto de dizer que o sossego, não é, a salubridade e a segurança perdão,
deve ser respeitado em todo o período, independentemente de dia, de tarde ou de noite. É claro que de noite é muito mais sensível, mesmo porque um ruído acaba ecoando, né, na madrugada, e nós temos menos movimento externo, fica muito mais sensível esse ponto. Né? Mas eu gosto de dizer que a convivência em condomínios é muito sensível. Você pode ter uma situação específica que ocorre, por exemplo, de uma pessoa ou uma criança autista dentro de uma unidade autônoma, você pode ter um idoso acometido por Alzheimer, né? Então você tem várias situações em que esse respeito deve ser realizado de forma contínua em todo o período. É claro que nós temos excepcionalidades, situações pontuais de reforma que devem ser muito bem conduzidas, mas eu gosto de dizer que o silêncio deve ser realizado de uma forma muito tranquila. Eu não gosto também de dar esse exemplo, mas ele vai ser muito bom para nós, dizendo, por exemplo, que um professor que realize suas atividades em casa, por exemplo, um professor que vai complementar o ensino e a educação como um professor particular, ele pode realizar suas atividades normalmente. A questão é se essa atividade acaba incomodando o nível estabelecido por trás da legislação, como, por exemplo, ter um professor de bateria dentro de uma unidade autônoma residencial, segundo o meu humilde ver, fica praticamente inviável por conta é, desses ruídos aí que nós vamos ter, independentemente do horário, se é de manhã, de tarde ou de noite. Viver em condomínio é ceder, sim, sempre um pouco da sua liberdade. Qual orientação que você deixa, então, para essas pessoas que moram em condomínio? Olha, a orientação é sempre o que é mais difícil na prática, é o bom senso, porque as pessoas acreditam que cada uma tem o seu respectivo bom senso e o meu bom senso é a régua para o próximo. Então, infelizmente, muitas das vezes o bom senso não atua. Eu gosto de dizer que nós sempre temos três esferas. Né? Nós temos a esfera administrativa, que é a condução da gestão e da administração dentro do condomínio, já explico que essa é a frente mais importante, segundo o meu humilde ver. Nós temos o viés da reparação do dano causado, esse é um segundo movimento, né? Um outro caminho. Eu posso até dar um exemplo para você, como esse caminho é interessante, da reparação do dano causado, ou fazer com que pare o dano causado, e o último é o criminal. Gosto de dizer que o direito criminal ou o direito penal ele deve ser utilizado sempre como uma última ratio. A crime de perturbação do crime, na verdade não é nenhum crime, é uma contravenção penal de perturbação do sossego, muitas das vezes tem uma pena baixíssima, que cabe transação, então a efetividade prática é baixa. Então nós ficamos sempre nesse meio do caminho, entre a tutela civil, não é, prevista para a atividade condominial e o direito de vizinhança do artigo 1277, e também essa parte administrativa. O síndico tem um papel muito importante na condução dessa questão. Então, tem exemplos maravilhosos que eu posso citar para você de ocorridos nesse sentido. O síndico deve ser sempre um mediador de conflitos e não acirrar ainda mais essa condição. É claro que ele deve agir de acordo com o rigor da convenção e do regimento interno, mas, num primeiro momento, sempre ouvir as partes, né? E nunca escutar um único lado, até que seja tomada a posição mais correta. Eu lembro de um caso interessante que eu fui consultado de uma pessoa que comprou uma cobertura e o motor do elevador estava em cima do quarto da pessoa. O morador anterior, durante 30 anos, nunca reclamou, mas ele acabou falecendo, o imóvel foi vendido, e o novo morador hipersensível, olha que interessante, hipersensível, ficava ouvindo o barulho do elevador a madrugada inteira. Ele pediu para desligar o elevador das 8 da noite às 8 da manhã, o que é, de certa forma, inaplicável, mas foi feito um laudo de ruídos e estava alguns decibéis acima do permitido e teve que ter sido feito, e custou um bom dinheiro, o isolamento acústico. Então, veja, é sempre muito mais ouvir as partes, tentar entender o que está acontecendo para depois tomar as devidas providências judiciais. E eu ainda acredito que a esfera civil, da reparação, não é da obrigação de fazer, que sempre continua sendo o melhor do caminho do que o direito penal. Obrigada pelas orientações, viu, César? E obrigada pela participação também. Eu agradeço, contem sempre conosco, é uma honra poder falar
com sua audiência e sempre poder ajudar a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. E tentar trazer o conhecimento de uma forma simples para que você tenha um acesso amplo para todas as pessoas e que elas entendam até onde vai o direito delas e onde termina as demais. Eu acho que essa é uma função fundamental nossa aqui, de poder ajudar a população, especialmente nos conflitos condominiais que são rotineiros. Sabrina, é com você.